minha família Caipora! Tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom no canal Caipora Análises e Tips. O canal que sempre traz pra vocês essa porrada de palpites com muita qualidade, beleza, galera? E sempre trazemos para vocês os resultados dos nossos palpites dos vídeos anteriores, tá? E eu trago para vocês os resultados do dia 26 de maio. Tivemos 42 palpites com 29 greens e 13 reds, beleza, galera? Uma taxa que não estamos acostumados porque atingimos os 69% de acertos, tá? Mas não foi muito ruim, beleza, galera? Já para os resultados parciais do dia de hoje, eu trago para vocês que tivemos 25 palpites com 16 greens até o momento e 3 reds, tá? Temos 6 jogos que ainda estão acontecendo e irão acontecer, beleza, galera? Estes são os nossos resultados. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixassem seu like e também deixassem um palpite nos comentários sobre o que vocês acham do nosso vídeo e do nosso canal e também um palpite sobre os nossos jogos, o que irão acontecer, beleza, galera? E também eu trago para vocês uma novidade, nós temos o nosso vídeo de gestão de banca, tá? Não se esqueçam de entrar e clicar lá para conferir como fazemos a nossa gestão. Beleza, galera? E também eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal do Telegram e do WhatsApp. O link está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais. Beleza, galera? Vamos lá, sem mais enrolação para o nosso conteúdo? Bora pra intro! Bora, galera, sem enrolação, iniciar nossas análises. Eu separei o Southside Eagles versus o Kapalaba na Queensland da Austrália. Separei essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada entre as duas equipes e na forma recente nos últimos 9 jogos temos 39% de aproveitamento para o Southside e para o Kapalaba temos 28%. Em séries, o Southside vem sofrendo gols a 5 jogos e o Kapalaba vem marcando a 8. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Simba contra o Tanzânia na Premier League da Tanzânia. Separei essa partida com casa para marcar o primeiro gol. O Simba tem 71% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tanzânia tem 56%. No histórico, 6 vitórias do Simba e uma do Tanzânia. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Simba vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, o Simba venceu a partida e ele marcou o primeiro gol nas últimas 3. Então eu acredito que para essa partida, casa marcará o primeiro gol, beleza? Próxima partida, o Trig Lady versus Stabæk. Separei essa partida na terceira divisão da Noruega com o mercado de vitória e empate para casa. O aproveitamento do Trig nos últimos 8 jogos é de 72%. O Stabæk 2, nos últimos 9 ele tem 56%. Em séries, o Trig vem vencendo 3 partidas e o Stabæk vem em 6 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória e empate para o Trig na maioria de suas partidas, tá? Nas últimas 6. O Stabæk fora de casa ele venceu apenas 2. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Start versus o Sogndal. Separei essa partida na primeira divisão da Noruega com over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos uma pequena vantagem para o Sogndal jogando fora de casa, 40%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Start tem 28%. No histórico são 9 vitórias do Start, 9 empates e 6 do Sogndal. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Sogndal vem marcando a 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos o mercado de over gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida na Áustria, Bundesliga. Separei o Hartberg versus o Áustria Viena. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 61% para o Áustria nos últimos 9 jogos e o Hartberg tem 44%. No histórico, 14 vitórias do Áustria, 2 empates e 6 do Hartberg. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Hartberg vem a 9 jogos marcando gols e o Áustria vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Hartberg, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Nome Kaju versus Nome United. Separei essa partida com vitória seca para casa na Premium Liga da Estônia.
O Kaiju tem 73% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nome United tem 17%. No histórico, uma partida com empate por 0 a 0. E verificando em séries, o Nome United vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros, tivemos o 0 a 0 como eu disse. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória do Nome Kaiju em 4 das suas últimas partidas, beleza? E verificando o Nome United, ele fora de casa não vence. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, DJ Force versus Varbergs. Separei essa partida no Super Itan da Suécia com o mercado de overgo no primeiro tempo. O DJ Force tem 55% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Varbergs tem 28%. No histórico, 5 vitórias do DJ Force, 10 empates e 7 do Varbergs. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o DJ Force vai marcando a 10 jogos e o Varbergs vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Allsvenskan da Suécia, o Malmö contra o Elfsborg. Separa essa partida com over do 1,5 gols. O Malmö tem 66% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Elfsborg tem 44%. No histórico, 27 vitórias do Malmö, 12 empates e 16 do Elfsborg. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Malmö vem a 10 jogos marcando gols e o Elfsborg vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Malmö, over do 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Al-Qadisiyah versus Al-Safa. Separa essa partida da primeira divisão da Arábia Saudita com o mercado de over do 1,5 gols. O Qadisiyah tem 55% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Safa tem 72%. No histórico, 2 partidas com 2 vitórias do Qadisiyah e a média de gols é de acima de 5 gols. Verificando em séries, o Qadisiyah vem a 10 jogos marcando gols e o Safa também. E verificando os últimos encontros, temos o mercado de over do 1,5 gols em 2 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Wydad Athletic Clube Casablanca contra o Olympique de Safi. Separa essa partida com vitória e empate para casa na Botola Pro do Marrocos. O Wydad tem 51% de probabilidade de vitória e temos um aproveitamento nos seus últimos 9 jogos de 44%. O Olympique tem 39%. No histórico, 16 vitórias do Wydad, 4 empates e 6 do Olympique. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Olympique de Safi vem marcando gols em casa nos últimos 10 jogos. Em todos os jogos não temos séries. Verificando os últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate para o Wydad em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Wydad em 4 das suas últimas 6 partidas e o Safi fora de casa venceu apenas uma. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Ittihad Tanger versus Raja de Casablanca. Separa essa partida na Botola Pro do Marrocos com o mercado de over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Casablanca é de 63% e ele tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ittihad tem 44%. No histórico, 9 vitórias do Casablanca, 5 empates e 3 do Tanger. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Casablanca vem vencendo, como eu disse, e o Ittihad vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda no Marrocos, eu separei o Berkane versus Shabab Mohamedia. Separei essa partida com o under 3,5 gols. O Berkane tem 69% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mohamedia tem 22%. No histórico, 3 vitórias do Berkane, 3 empates e 1 do Mohamedia. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Berkane vem sofrendo gols a 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Farhabad versus Soalem Riad Salmi. Separa essa partida no Botola Pro do Marrocos com vitória seca para casa. Farhabad tem 74% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Soalem tem 44%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Farhabad, 4 empates e 1 do Soalem.
Verificando, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Farrabah vem vencendo há 3 partidas e nos últimos encontros temos vitória do Farrabah em uma das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Farrabah venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Soalém venceu 2 das últimas 6 fora de casa. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, eu separei o Al Arabi Al Saud versus Al Bucairia. Separei essa partida na primeira divisão da Arábia Saudita com mercado de vitória e empate para casa. O Arabi tem 67% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bucairia, ele tem 33%. No histórico, uma partida com empate por 1-1. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate para o Al Arabi na única partida disputada. O último jogo nos campeonatos, o Al Arabi venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas e o Bucairia, fora de casa, venceu apenas uma. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Breda contra o Excelsior Rotterdam. Separei essa partida na Eredivisie da Holanda com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 67% de aproveitamento para o Breda nos últimos 9 jogos. O Excelsior tem 50%. No histórico, 14 vitórias do Breda, 7 empates e 6 do Excelsior. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Breda vem a 10 jogos marcando gols e o Excelsior vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Breda, over 1,5 gols também em todas as últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é agora na Alemanha, Bundesliga 2. Wien Wiesbaden versus Jan Rangenberg. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Wien tem 51% de probabilidade de vitória, mas o aproveitamento das duas equipes é muito ruim. Temos 11% para o Wien e 44% para o Rangenberg. Eles têm 9 jogos nesses aproveitamentos, beleza? No histórico são 7 vitórias do Wien, 4 empates e 10 do Rangenberg. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes vêm sofrendo gols nos últimos jogos. E nos últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos na casa do Wien, over 2,5 gols nas 4 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Argentinos Júniors contra o Nacional de Assunção. Separei essa partida com um handicap de mais 3 para fora, verificando a probabilidade de vitória de 69% para os argentinos. Na forma recente, ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Nacional tem 39%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 3-2 para os argentinos. E em séries, as duas equipes não empatam as 5 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Nacional não perde com 3 ou mais gols de diferença as suas partidas. E o Argentinos, ele não vence com 3 ou mais gols de diferença as suas partidas. Então, para essa partida, eu separei um handicap de mais 3 para fora, beleza? Próxima partida, a LDU contra o Universitário de Esportes. Separei essa partida na Libertadores com o mercado de over 1,5 gols. A LDU tem 67% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Deportes também tem 56%. Verificando no histórico, 2 vitórias da LDU e uma do Universitário. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a LDU vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros, temos over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Peñarol contra o Rosário Central. Separei essa partida com o mercado de under 12,5 escanteios na Copa Libertadores. No último encontro que as duas equipes tiveram, tivemos um under 12,5 escanteios, foram 9 escanteios. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, não temos over escanteios nas partidas das duas equipes, não ultrapassam os 12, tá? É 8 escanteios, 9 escanteios, não ultrapassamos os 12 escanteios, beleza, galera? Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos 12,5 escanteios devido ao Venui também. Nós temos uma média de 6,5 escanteios na casa do Peñarol. Então, para essa partida, eu separei under 12,5 escanteios, beleza? Próxima partida, vamos para o Atlético Júnior contra o Botafogo. Separei essa partida na Libertadores com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 83% para o Botafogo nos últimos 9 jogos e o Júnior tem 61%. Histórico, uma partida com a vitória do Atlético Júnior por 3-1 e em séries o Botafogo vem sofrendo gols há 10 jogos.
Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Atlético Júnior contra o Deportes Pereira, que foi 3-2. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Mineiro contra o Caracas. Essa partida na Libertadores eu separei com over 2,5 gols. O Atlético Mineiro tem 85% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Caracas tem 17%. No histórico, uma partida com uma vitória de 4-1 do Atlético Mineiro. E em séries, o Caracas vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos no mercado de over 2,5 gols em algumas partidas das duas equipes. Porém, eu acredito que para essa partida nós teremos um over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Corinthians contra o Racing de Clube Montevidéu. Separa essa partida na Sul-Americana com over 1,5 gols. O Corinthians tem 71% de probabilidade de vitória e na forma recente 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Racing tem 56%. No histórico, 2 partidas que o Corinthians venceu e um empate, e a média de gols é de 2,4 gols. Verificando em séries, o Racing vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Bolívar de La Paz versus o Palestino. Separa essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo na Copa Libertadores. O Bolívar tem 76% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Palestino tem 56%. No histórico, uma partida com uma vitória de 4-0 do Bolívar. E em séries, o Bolívar vem a 3 jogos vencendo. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, separei over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, o Flamengo contra o Milionários. Separei essa partida com vitória seca para casa na Libertadores. O Flamengo tem 82% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Milionários tem 44%. No histórico, uma partida com empate por 1-1. E verificando em séries, o Flamengo vem vencendo a 3 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Flamengo venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Milionários fora de casa não vence. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, o Delfim contra o Real Tomaiapo. Separei essa partida com o under 4,5 gols na Copa Sul-Americana. O Delfim tem 76% de probabilidade de vitória e 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tomaiapo tem 28%. No histórico, uma partida com uma vitória de 2-0 do Delfim. E em séries, o Tomaiapo vem perdendo a 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de under 4,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Coquimbo Unido versus o Bragantino. Separei essa partida na Sul-Americana com o mercado de over 1,5 gols. O Bragantino jogando fora de casa tem 50% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Coquimbo tem 67%. No histórico, uma partida com uma vitória de 1-0 do Bragantino. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Luqueno contra o Coquimbo e foi 0-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Racing contra o Esportivo Luqueno. Separa essa partida com vitória seca para casa na Copa Sul-Americana. O Racing tem 78% de probabilidade de vitória e na forma recente 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luqueno tem 44%. No histórico, verificamos que temos uma vitória do Racing com 2-0. E verificando em séries, o Racing vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Racing em 3 das suas últimas 6 partidas e o Luqueno, ele venceu 2 das últimas 6 partidas fora de casa, mas eu acredito que para as partidas nós teremos vitória seca para casa, fechou? Próxima e última partida, eu separei o Internacional contra o Belgrano. Separei essa partida na Copa Sul-Americana com o under 3,5 gols. O Internacional tem 67% de probabilidade de vitória e ele tem um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Belgrano tem 61%. No histórico, foi uma partida com empate de 0-0. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. O Belgrano é uma equipe muito forte, mas ele não vem sofrendo muitos gols e o Internacional vem motivado para a partida. Eu acredito que não ultrapassaríamos os 3 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E vamos lá para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, eu cheguei aqui com o nosso bilhete caipora. Separei vitória e empate para casa para o Trig contra o Stabaek.
Separei o nome Kaiju para vencer o nome United. Separei over em meio gols para o Alquadisha versus Al Safa. Separei o Farrabah para vencer a partida contra o Sou Além. Separei under 12,5 escanteios para o Penharol contra o Rosário Central. E separei over em meio gols para o Malmö contra o Elfsborg, beleza? Mod total de 2,76 para vocês, fechou? Próximo bilhete eu separei over meio gol no primeiro tempo para o Bolívar contra o Palestino, vitória e empate para casa para o Al Arabi Al Saud versus o Al Bocaria. Separei over em meio gols para o Breda contra o Excelsior Rotterdam, over 2,5 gols para o Atlético Mineiro contra o Caracas, over em meio gols para o Hartberg versus o Áustria Viena e o Flamengo para vencer o Milionários. Beleza, galera? Uma odd total de 3,42 para vocês, fechou? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!